Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você por aqui para a gente partilhar desse momento aqui junto, que preserva um momento tão especial, né? Da gente partilhar a palavra do Evangelho. E eu queria convidar você, que está ali acompanhando a gente, a estar junto comigo no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Jesus entrou novamente na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles observavam se o curaria no dia do Shabá, o sábado, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e vem para o meio. E ele lhe disse: é lícito no dia do sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando ao redor, indignado, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e da Idumeia, e de outro lado do Jordão, e de Tiro, e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas ele fazia, vinha até ele. A questão do sábado para o judeu, ele tem uma suma importância. Para os judeus e para algumas cenas de algumas igrejas também na atualidade, o respeito pelo sábado, a conservação pelo sábado. Mas eu queria pensar com você de que muitas vezes essa questão do judeu com o sábado virou nada mais, nada menos do que um engessamento do ritual. A questão inicial era extremamente necessária e prudente. Dado o momento, Jesus vai chegar e vai dizer: foi feito o homem para o sábado ou o sábado para o homem? Estranho, né? Porque a concepção que se tem era que o sábado se referia a uma relação com Deus, a um tempo precioso com Deus, uma dedicação total a essa relação com o sagrado. Mas quando vem essa história de foi feito o sábado para o homem para o sábado, a relação do sábado ela é ressignificada, no sentido de que Jesus diz: se a gente não ensinar vocês a darem pausas na vida, vocês não sabem o que é pausá-la. Vocês não sabem o que é sossegar a vida. Portanto, a relação era uma relação extremamente pragmática. Assim. Vocês precisam aprender a cuidar melhor de vocês, a favorecer a emanação, a relação, a percepção, a fruição da vida. A questão é que as pessoas entenderam isso como um mero ritual e quando se falava de vida e de sábado, poderia as coisas não se combinarem. E era o que acontecia aqui. A gente acabou de ler um texto onde um homem com uma mão seca, uma mão ressequida, esse homem notoriamente precisa de um milagre, de uma solução para a vida dele, mas há um questionamento ali que é evidente. Não é se de fato Jesus consegue ou não curá-lo. O questionamento é: será que ele vai fazer isso agora? Justo agora, no sábado? Qualquer ritual que deveria ser e ter como papel uma pedagogia, um processo de facilitação para chegar ao sagrado ou entender como o sagrado de fato pode ser acessado, e ele perde essa conotação para viver como uma lei finalizada, finita, fechada em uma bolha, como fim em si mesmo. Claro que isso vai gerar morte, não vai gerar vida. É claro que a percepção do outro e a necessidade do outro vai se tornar algo irrelevante. Por isso, a questão de Jesus aqui é exatamente essa. Se vocês estão preocupados com o rito, é muito, mas muito possível que vocês não estarão preocupados com a vida. A vida vale mais e está acima de qualquer outro critério. Ir em direção à vida, favorecer a vida, que a vida possa brotar, é fato. Que regras como o Shabá ou o sábado precisarão ser quebradas. E a grande questão é que se a rigidez de um sábado promove morte, há muito tempo Deus não se manifesta mais nessa realidade. A grande questão é pensar se os horizontes da espiritualidade que você vive hoje mais geram mortes do que vida.
E é uma questão a pensar, processar, reprocessar, visitar, revisitar dentro de si. Porque se esses horizontes que você vive hoje, eles promovem mais as sombras, mais essa escuridão, mais essa relação de morbidez, é bem provável que você viva uma religião que sufoque as potências de vida, e se sufoca as potências de vida, esqueceu que aquele que está aqui, declarado como Deus encarnado, e que de fato é o Deus encarnado, disse a respeito de si: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem vida, ele é a própria vida. A vida estava nele e por meio dele todas as coisas se constituíram. Portanto, se a sua religião ou religiosidade, se essa nocividade lhe permeia, é provável que Deus não esteja mais visitando os horizontes da sua experiência de espiritualidade e da sua experiência pessoal. Pensa nisso.